O projeto Presente de Aniversário, aqui na Caixa Cultural São Paulo, ele é um projeto que a gente traz um espetáculo Presente de Aniversário, que é um espetáculo do nosso grupo, dos Tapetes Contadores de Histórias. E aqui, durante a nossa temporada, a gente está realizando 8 apresentações. São 4 apresentações para grupos agendados e público espontâneo, de quinta a sexta. E também tem as apresentações no final de semana, sábado e domingo. A gente começou a nossa temporada no dia 28 de novembro e termina no dia 8 de dezembro. Além das apresentações, nós temos também uma oficina, que é uma oficina do Ateliê de Histórias com o Arley Goulart. É uma oficina de formação sobre a arte de contar histórias, ao longo de 4 encontros que ele desenvolve, as práticas sobre o contar histórias. E também tem uma roda de conversa, que eu vou fazer a mediação com um grupo de pessoas que estejam interessadas em debater, discutir, trazer as suas experiências, suas práticas sobre a arte de contar histórias. Durante o projeto, a gente recebe doações de brinquedos e roupas novas ou usadas, para a gente doar ao final do projeto para uma instituição social. A ideia acho que está muito vinculado ao próprio projeto, porque a gente está discutindo sobre o presente de aniversário, sobre os ritos de passagem, de como celebrar a vida de uma outra forma, com as histórias, com as amizades, com os afetos, com quem a gente ama. E aí o presente, ele começa a ganhar um novo sentido, João, eu vou lhe contar um segredo. Você me trouxe o melhor presente. Você me trouxe uma história. E não precisa de bolo. Olha só esse enorme que meu pai encomendou. Eu farei o seguinte, eu chamarei todas as crianças, elas cantarão parabéns para mim. E o primeiro pedaço do bolo será seu. E assim foi feito. Todas as crianças se reuniram e todas juntas cantaram forte o quê? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E o presente, ele é, na verdade, eu gosto de lembrar da palavra que em inglês tem um duplo sentido, que é gift, que tem a ideia do presente e a ideia do dom. E as histórias que a gente apresenta ao público no presente de aniversário trazem essa ideia do repensar a data do nascimento, as datas comemorativas, como algo muito além, significativamente, do que simplesmente uma data de consumo, ou qual é exatamente o sentido dessas celebrações. Então a ideia do dom que é concedido à pessoa, como a história da vassaliça, através da boneca, é algo que abre uma perspectiva, abre uma janela, empodera a pessoa, a criança no caso, para pensar num futuro com mais esperança, num futuro com mais solidariedade, num futuro com mais amor, na verdade, que eu acho que é o que o espetáculo entrega para o público. Os contos nos despertam curiosidades, questionamentos, e quando veio ao nosso encontro o conto do João Esperto, Leva o Presente Certo, que surgiu a ideia do ressignificar o aniversário, como seria isso, que histórias podem entrar, como falar sobre esse assunto. Ele conta a história de 3 viajantes, 3 amigos, parentes, Ele tem uma relação muito íntima entre esses 3 viajantes que chegam num lugar para celebrar um aniversário. E essa celebração, até se dar essa celebração, se contam várias histórias. Tem uma história da Deméter e da Perséfone, o Rei Midas, tem também uma adaptação de um conto americano que é o João Esperto Leva o Presente Certo, e também o conto tradicional russo da Vassaliça. E aí durante o espetáculo a gente vai contando essas histórias com esses nossos objetos costurados. A ideia agradou todo mundo. É por isso que quando chega o tempo da rainha Perséfone subir e morar com a mãe, ela fica tão feliz que toda essa alegria se vê refletida na natureza. Sim, numa explosão de cores, formas, cheiros, perfumes, brilhos. E claro, depois passa esse tempo e ela volta a morar com seu esposo. A natureza fica triste, folhas caem, é o tempo do outono e do inverno. Agora lembrou?
Agora entendeu que não precisa brigar? Dá para conversar, se entender, fazer acordos, viu? A primavera sempre volta, é? Aliás, eu vi ela voltando 45 vezes. Eu tenho 45 primaveras. Tá falando errado. Tá falando de um jeito antigo. Ah lá, a criança não vai nem entender o que você tá falando hoje em dia. Hoje você pergunta para ela quantos anos você tem, a criança fala idade, não é? Gente, quanta primavera não é coisa antiga de gente velha? Esse trabalho do presente aniversário, eu acho que ele faz uma nova pesquisa do nosso grupo dessa interseção das artes visuais com a costura dos nossos cenários, a contação de histórias, que é como é que a gente vai introduzir essas histórias dentro de uma dramaturgia teatral, e o próprio teatro. A própria experiência do diálogo, das relações humanas acontecendo ali naquele determinado momento. E nosso grupo já existe há 21 anos e há 21 anos a gente vem desenvolvendo atividades para contar histórias e alinhavando essa relação entre a arte têxtil e a arte da palavra, entre o texto e o têxtil. Eu sou percussionista também, né? E então tem esse lado musical também bem presente que queríamos também trazer para esse novo trabalho. E aí foram surgindo essas sonorizações que vão acompanhando ao conto. Eu só quero que tudo volte a ser como era antes. Pois assim será. E num passe de mágicas, todas as coisas voltaram a ter a consistência original. A porta voltou a ser de madeira, a chave de metal. O jardim voltou a ser com as pedrinhas e os arbustos verdes balançavam com o vento. As borboletas voltaram a ter cores diferentes. No salão, o banquete pôde ser servido e o vinho saboreado. O gato conseguiu se espreguiçar no colo do seu dono. O cachorro a balançar o seu rabo e a latir. E a filha de carne e osso conseguiu finalizar o seu abraço. Pai, parabéns, seu aniversário. Eu te amo. É essa a história do rei Midas. Ele realmente foi o rei mais rico de todos os tempos. Mas também foi a partir dessa história que ele até se tornou um rei querido, porque agora ele não ficava lá naquele quartinho, ficar contando moedinha só porque o pezinho tá crescendo no dia do aniversário, não. Depois dessa história, ele passou a também distribuir o seu dinheiro para que as outras pessoas pudessem resolver os seus problemas. Posso te falar uma coisa? Pode. Desculpa ter brigado com você a viagem toda. Eu te desculpo. Você me desculpa? Tá, eu vou pensar. Esse espetáculo eu achava antes que ele falava sobre o aniversário, as comemorações. E depois, com o tempo, eu vi que ele fala sobretudo da amizade. Somos 3 pessoas diferentes e que a gente experimenta como é conviver nessa diferença. Eu acho que essa é o resumo de toda a experiência humana. Como é que a gente consegue conviver com a diferença, com o outro. E de que forma que a gente entra em embate, a gente convive, a gente dialoga, a gente briga e a gente se apazigua. No dia seguinte, mais nada. Apenas escombros, cinzas. Vassalissa se aproximou e enterrou tudo. Enterrava com silêncio, se despedindo dos maus tempos que viveu ali. Também enterrou a caveira. E depois pegou um caminhozinho e, junto com a sua boneca, foram para outro reino. Mas essa história não termina assim triste, não. Vassalissa chegou e viveu por toda a sua vida naquele reino. E lá ela aprendeu um ofício. Aprendeu um ofício e conheceu muita gente que amava e que ela amava também. Constituiu uma família. E por toda a sua vida teve a sua boneca. Uma boneca que era abençoada.